Cuidado com suas escolhas no INSS, isso pode custar anos da sua vida e hoje eu vou trazer uma solução para vocês nesse vídeo. Então fica até o final, o assunto é mais do que sério, mas não se esqueçam de compartilhar agora essa informação para ajudar muita gente. Estou recebendo aqui um monte de pessoas que estão buscando ajuda. Eu espero de coração poder ajudar cada um de vocês, só que muita calma porque eu sou apenas um e o canal tem mais de 1 milhão de seguidores. Então peço a compreensão de vocês, na medida do possível vou fazendo aqui os vídeos para ajudar. Que Deus abençoe a cada um de vocês que chegou até aqui, meu muito obrigado. E a situação é a seguinte, imagina só essa cena, você recebe uma carta do INSS, um comunicado, né, como nós somos na atualidade, vocês podem receber através de um extrato bancário ou mesmo uma notificação vinda do aplicativo do INSS dizendo que o seu pedido foi negado. No momento, naquele exato momento, o mundo parece que vai desabar e logo depois vem a pergunta que atormenta milhares de famílias brasileiras todos os dias. O que eu faço agora? O mesmo você que está aí tranquilo, recebendo a sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício, e de repente teve o benefício revisado e vem a resposta negativa. Olha, a maioria das pessoas nesse momento toma uma decisão às pressas, sem saber que essa escolha pode custar meses, às vezes até anos, de uma espera que nem precisava acontecer. E o pior de tudo, sem a orientação correta, muitas das pessoas acabam perdendo até mesmo prazos e perdendo direitos. E depois fica muito difícil, como eu disse, são anos para resolver e talvez as coisas não saiam da maneira que você queria por falta de uma orientação. Ninguém é obrigado a saber essas coisas, ninguém nasceu sabendo, é por isso que eu sempre digo, procure orientação. Vou deixar um número de telefone aqui para vocês que buscam esse tipo de orientação. Mas o pior de tudo isso é que existe um caminho, um terceiro caminho, tá? Que quase ninguém conhece e que poderia estar colocando muita gente recebendo o seu dinheiro em poucas semanas e não em anos. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque essa informação que eu vou trazer aqui hoje pode ser a diferença entre você continuar esperando ou finalmente ver o seu benefício sendo pago dentro do INSS. Para quem não conhece, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário Vídeos Informativos. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para não perder mais nada, porque tem novidade todos os dias. E é claro, já deixa o seu like, isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas, já deixa aquele ripar e principalmente compartilhe esse vídeo especial que eu estou fazendo hoje lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas que também precisam dessa informação tenham acesso. Muita gente está perdendo direitos por falta de orientação. Eu acabei de falar com uma senhora lá do Paraná, nesse exato momento, através desse telefone que eu tenho aqui no WhatsApp, e infelizmente ela fez uma escolha errada, ela foi até o INSS sem orientação e perdeu a maior chance da vida dela. Então, aqui o meu compromisso é informar vocês com base em dados oficiais e ajudar quem mais precisa. Então vamos ao que interessa. Mas vamos com calma, com um jeitinho bem simples, o mais simples possível, para que todo mundo entenda, mesmo quem nunca teve contato com esse tipo de assunto. É complicado falar, né? Mas ninguém nasceu sabendo, e por isso que eu sempre digo, a gente precisa de ajuda, e não é feio pedir ajuda, tá? Quando o INSS nega o seu pedido, existe basicamente dois caminhos que as pessoas costumam escolher. Então pensa comigo, o primeiro é o recurso, que é quando você mesmo, dentro do próprio INSS, pede para que eles olhem novamente o seu caso, reanalisem o seu caso. E o segundo, é claro, o que mais paga, o que as pessoas buscam, que é a justiça. Porque nesse momento quem vai fazer o serviço é o advogado, não é você. Então, entrando com uma ação na justiça.
Só que existe uma crença muito forte de que o recurso é sempre mais rápido, que ficar dentro do INSS seria mais rápido, porque não precisa de advogado e nem de juiz. E também existe uma crença de que a justiça sempre demora anos e só deve ser usada por último. Só que essas duas ideias, na prática, nem sempre são verdadeiras. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Então vamos lá. Para quem escolher continuar no INSS, mesmo o INSS tirando aquilo que é seu, negando, indeferindo ou cortando, o recurso dentro do INSS pode sim demorar mais de um ano e ainda terminar com outra negativa. Vou dar um exemplo para vocês, né, de 2016, que eu lembro aqui, um que pegou muito. Uma pessoa tinha ganho um tempo de serviço e ela foi para a cidade de Santa Fé, aqui no interior de São Paulo, e pasmem, 3 anos de espera dentro de um recurso do INSS. Já o processo bem conduzido na justiça, com um pedido de urgência, pode colocar a pessoa recebendo em poucas semanas. O que realmente decide qual caminho é melhor não é uma regra geral, é o tipo de negativa que você recebeu e a situação da sua vida naquele exato momento. Então não vem com essa história de que justiça demora. Vamos entender. Primeiro, o recurso dentro do INSS. Então você foi lá, recebeu aquela cartinha maldita, aquela notificação de que você teve o seu benefício, né, negado. O que nós vamos fazer? Quando o seu pedido é negado, você tem 30 dias para pedir que o INSS reveja, né? Então você tem um prazo. Esse pedido vai para um conselho que fica no Ministério da Previdência, mas que funciona de forma separada do INSS que negou o seu pedido. Ele não cobra nada, tá? Você não é obrigado a ter um profissional te ajudando, um advogado orientando. E embora seja sempre recomendado buscar a orientação, como eu disse, hoje eu falei com uma pessoa que não buscou orientação, deu o famoso tiro no pé, colocou documentação que não devia e agora está prejudicado pelo resto da sua vida. E a resposta desse conselho, ou seja, desse recurso dentro do próprio INSS, então você negou, não quis ir para a justiça, resolveu ficar dentro do INSS. A resposta desse conselho costuma demorar de 6 meses até 2 anos, dependendo do estado em que você mora e da complexibilidade do seu caso, quanto mais complicado. Então não vem com essa história de que o INSS é rápido, imagina você esperar aí 2, 3 anos dentro do INSS. E o pior de tudo, você acha que o INSS vai dar algo que ele mesmo negou? Ele vai vir negado, e aí, tá? Então o recurso dentro do INSS costuma valer a pena quando a negativa aconteceu por um erro simples, um erro fácil de corrigir. Um documento que faltou, um dado cadastrado errado, pode ter um nome escrito errado, um tempo de contribuição que não foi contado direito, às vezes não apareceu lá no cadastro, mas você tem em casa o documento. Nesses casos, você continuar dentro do INSS, que já negou o seu primeiro pedido, o recurso pode resolver, porque você só vai mostrar o que estava faltando. Também pode fazer sentido em situações de reconhecimento de tempo de trabalho rural ou de atividades que prejudicam a sua saúde, fazem mal à sua saúde, as atividades especiais, sempre, é claro, com orientação de alguém especializado. Nunca peça nem mesmo um simples benefício sem antes procurar um advogado. Vamos lá. Mas existe um detalhe importante. Para você que chegou até aqui, nós estamos falando de quem teve o benefício negado ou cortado pelo INSS, resolveu continuar no INSS. O recurso dentro do INSS só costuma funcionar bem quando a situação não é urgente. Então, prestou bem atenção no que eu estou falando? Quando você ainda tem alguma forma de se sustentar enquanto espera, porque quando essa negativa envolve uma questão de saúde, a pessoa está realmente precisando receber logo, esperar por um recurso dentro do INSS, exatamente, ficar aguardando, né, um recurso
dentro do INSS significa meses perdidos e o pior, o risco de receber uma segunda negativa. Como eu disse, vocês acham realmente que o INSS que já negou, ele vai te dar de novo assim de mão beijada? E é aqui que entra o segundo caminho, que eu acredito, na minha humilde opinião aqui, independente de qualquer coisa, que é buscar uma opinião fora do INSS, aumentando as suas chances de conseguir um benefício infinita vezes mais. Exatamente. Que é o caminho da justiça. E tem um detalhe que pouquíssima gente sabe. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Tá? Deus sabe o que faz. Você não é obrigado a esgotar o recurso dentro do INSS, tá? Antes de procurar a justiça. Ou seja, se o INSS te negou, você está ganhando o maior presente da sua vida. Você não precisa fazer um recurso no INSS, esperar mais 6 meses, 1 ano ou 2 anos, para o INSS negar de novo você ir para a justiça. Você já pode ir direto para a justiça. Você pode ir direto para o processo judicial, assim que recebe a negativa do INSS. Isso está definido há muito tempo pelos tribunais superiores em todo o país. Então, quando o valor do benefício está dentro, né, de certo limite, o caminho mais comum é o chamado, portanto, juizado especial federal, onde é mais rápido, tá? Ele não cobra nada ali pela primeira etapa, é mais simples e na maioria das vezes é mais rápido que um processo comum. Aqui eu falo para quem não vai receber muita grana, tá? O tempo médio ali costuma ficar ali dentro de 6 meses, 1 ano e meio, podendo ser menos dependendo do caso e da cidade onde você mora, da região onde você mora. Então, justiça mais rápido que o INSS. A justiça costuma ser, na grande maioria esmagadora dos casos, mais indicada quando a negativa do INSS envolveu uma questão de saúde mais complicada, quando a pessoa tem mais de um problema, ou quando o INSS simplesmente tem o costume de negar aquele tipo de pedido, daquele tipo de situação, algo que é difícil de mostrar no INSS, a justiça tem uma outra visão, tá? Porque na justiça nós temos um novo médico, independentemente de qualquer coisa, ele vai analisar o seu caso e quem vai decidir é o juiz. Não é mais o próprio INSS. Então você está tirando o seu benefício de dentro do INSS, que é quem já negou o seu pedido. E está dando uma oportunidade que vai aumentar em muito as chances de você conseguir o seu benefício, tendo uma nova visão da sua situação, tá? Então agora chegou o momento de eu falar sobre aquela terceira situação, aquele terceiro caminho que eu prometi para vocês aqui no início desse vídeo, que a vida muitas vezes mostra outros caminhos, tá? A gente está sempre numa situação de urgência e as coisas são complicadas. Então, quando você entra com um processo na justiça, é possível pedir a chamada tutela antecipada. É o que nós chamamos de tutela de urgência. Isso significa pedir para o juiz que o INSS comece a pagar o benefício ainda no começo do processo, de forma provisória, enquanto tudo ainda está sendo analisado, muito antes de qualquer decisão final. Então imagina só, tá? Aqui no escritório que eu trabalho, no interior de São Paulo, todos os processos que a doutora, né, a qual eu presto serviço aqui há mais de 20 anos, ela tem mais de 40 anos de experiência, todos os processos, sem exceção, a primeira coisa que ela pede é a antecipação de tutela, antecipação de urgência, independente de qualquer coisa, tá? Porque já é um costume, né, que ela tem. Por isso é preciso mostrar duas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, que existe indícios claros de que você tem direito, com documentos médicos que comprovem a sua situação, que impede você de trabalhar. E segundo, existe, é claro, uma urgência de verdade, ou seja, a sua saúde está piorando ou que a sua situação financeira está em risco, sem nenhum dinheiro. Então, quando esses dois pontos estão bem demonstrados dentro do processo, alguns casos conseguem uma resposta em poucas semanas, mesmo que o processo ainda perdure por mais tempo.
Olha, isso aqui não é uma regra para todo mundo, tá? Cada caso é diferente, mas saber que existe essa possibilidade já muda a forma como você pode agir diante de uma negativa do INSS. Então o INSS negou, vai para a justiça e pede para que o profissional peça uma tutela de urgência. Só isso. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, já deixa aquele like, isso fortalece o canal, faz com que essa informação possa chegar a quem realmente precisa. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, está perdendo tempo. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhuma atualização importante sobre o INSS. Ó, tem um outro ponto que muita gente esquece de perguntar, que é sobre o dinheiro que fica para trás durante o tempo que a pessoa espera. Exatamente. Olha, se o seu benefício for finalmente aprovado, seja por recurso dentro do próprio INSS, seja pela justiça, o pagamento não começa a contar da data, né, que saiu a decisão da justiça. Exatamente. Então você ganhou, daí 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja, 3 anos, você começa a receber dali, mas o pagamento começa dali? Não. Ele vai até a data em que você fez o pedido pela primeira vez. Veja bem, por que é importante você buscar uma informação, buscar um profissional? Isso quer dizer que todo aquele tempo de espera também é pago de uma vez, de uma só vez, quando o caso é ganho, é claro, tá? Só que essa quantia, ela só chega depois, quando as contas, né, do dia a dia continuam chegando todos os meses, mesmo sem você estar recebendo nada. Vai chegar as contas aí na sua casa. Então é exatamente por isso, quando existe uma urgência de verdade, vale a pena considerar o pedido para começar a receber ainda durante o processo, ao invés de esperar tudo se resolver para só então ver o dinheiro de verdade entrar quando o processo estiver ganho. Você também pode, em muitos casos, entrar com um recurso dentro do INSS e, ao mesmo tempo, já preparar um processo na justiça para ajudar, né, para você levar ali para um profissional de confiança. Isso não é proibido não, tá? Em várias situações, é exatamente essa uma estratégia das mais seguras, porque você, né, guarda o seu prazo enquanto avalia o melhor caminho. Então você vai, já separa tudo, faz o pedido do INSS, viu que não deu certo, você vai para a justiça. Só que tem um detalhe aqui, tá? No momento que você entra na justiça, aquele processo do INSS, ele pode ser anulado ou vice-versa. O processo da justiça pode ser anulado se tiver um no INSS. Então o que eu recomendo? Estuda. O melhor caminho é aquele que você vai se beneficiar. Olha, por falar em prazo, presta muita atenção nisso. O tempo para pedir um recurso dentro do INSS é de apenas 30 dias quando você fica sabendo que você perdeu, que o INSS falou não, da sua negativa. Se esse prazo passar, uma porta ela se fecha, depois você vai precisar continuar, precisar continuar do seu direito da mesma forma, né? Então, perdeu o prazo de 30 dias, muita calma nessa hora. Por quê? Mesmo que depois você decidir ir para a justiça, pelo mesmo motivo, a justiça ainda pode te receber. Enquanto antes você buscar uma orientação sobre isso, vai ser melhor. Vou continuar ajudando da melhor forma possível, tá? O erro mais comum, que se vê em todas as pessoas, que elas ficam tão indignadas, ficam revoltadas com a negativa do INSS, né? A pessoa acaba sem reação, paralisada, sem saber o que fazer, deixando os dias passarem, porque elas ficam tristes, porque tiveram a negativa do INSS, então não tomam uma atitude. E cada dia parado é um dia mais longe do seu benefício, porque o prazo continua correndo. A situação financeira, na maioria das vezes, só piora enquanto não vem uma resposta. E por isso, guarda essa ideia com você, guarda ela no seu coração, presta muita atenção. Como eu sempre digo, se você chegou até aqui, já comenta, cheguei, porque não é por acaso. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma realidade. Uma negativa do INSS não é o fim da linha. Na realidade, é um recomeço, tá? É apenas o começo de uma nova etapa, e essa etapa tem prazos que não esperam por ninguém. Se você recebeu o não do INSS recentemente,
procura agora um advogado mais próximo de você, de preferência ainda nessa semana, porque o caminho certo para o seu benefício e para o seu caso depende de detalhes que só uma análise bem cuidadosa, diferente do INSS que faz uma perícia em 5 minutos, um profissional vai precisar ali de dias, às vezes 1, 2 semanas, para estar estudando com muito carinho o seu caso, talvez até mais tempo que isso, para não fazer coisa errada, tá? Então faz o seguinte, compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, no seu WhatsApp. Muitas pessoas estão perdendo direito todos os dias, simplesmente por falta de informação igual a essa. E o compromisso meu e do canal Drone Diário, vídeos informativos, é único e simples. O quê? Trazer a orientação correta, baseada em dados oficiais, para que você conheça e, acima de tudo, defenda os seus direitos. Se você ou alguém que você conhece recebeu uma carta negativa do INSS, uma negativa, no extrato de pagamento, ali recebeu um recado do INSS, ela foi lá no INSS, teve o pedido negado e acabou de receber agora uma notificação, entrou no meu INSS, está lá, pedido negado, indeferido. Se você passou num pente fino do INSS, uma revisão periódica e infelizmente teve o seu benefício cortado, pode ser exatamente a informação, né, que eu estava falando nesse momento para vocês, que vai fazer com que você tome a decisão certa e não mais uma decisão apressada, sem estudo, algo que, infelizmente, as pessoas, sem pensar, elas vão correr desesperadas para o INSS e vão fazer coisas que podem prejudicar a vida por muito e muito tempo. Eu quero agradecer ao carinho das pessoas, perdão, todos aqueles que vêm até aqui o canal, tá? Em especial, eu quero agradecer as pessoas que estão mandando as suas mensagens. Eu às vezes não consigo responder todos ao mesmo tempo, mas vou fazer o possível para estar ajudando, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu muito obrigado, eu espero de coração que essa informação que eu trouxe aqui possa ajudar de alguma forma. E se ajudou, não esquece de compartilhar para ajudar. Vou aguardar o seu comentário. Se você quiser trazer a sua história, o seu comentário, aproveita essa oportunidade e participe. Lembrando que tudo que você escreve nas redes sociais também pode chegar até as nossas autoridades e assim eles vão tomar, né, uma posição para poder ajudar. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.